Olá, pessoal. A gente está hoje dando início ao estudo do livro do profeta Ageu. A gente vem estudando os profetas menores, lembrando o que já foi falado em aulas anteriores. São classificados como profetas menores apenas pelo volume do livro e não pela sua relevância e importância. Não uma classificação de mais importante e menos importante, mas, na verdade, é por conta do volume. Então, a gente tem ali Jeremias, Isaías, profetas maiores, e a gente tem cerca de 12 profetas menores, que são conteúdos um pouco mais reduzidos em relação a esses outros, porém não menos importante. E como todo bom profeta, ele tem por característica denunciar injustiças sociais, ele tem por característica também denunciar para líderes e governantes o distanciamento do povo, daquilo que Deus tinha separado para o povo. Então, o profeta Ageu, ele tem a sua importância. Talvez você nunca tenha estudado o livro de Ageu, mas no decorrer desse estudo você vai perceber que existem alguns versículos, algumas frases que são utilizadas em mensagens motivadoras, mensagens para nos inspirar através dos púlpitos, que são oriundas do livro de Ageu. E a gente vai estar estudando Ageu nesse domingo. Para que a gente possa ter um bom entendimento do livro do profeta Ageu, como qualquer outro profeta, ou como qualquer outro livro, é importante a gente olhar dentro da sequência cronológica da Bíblia, entender onde o profeta Ageu está inserido, em que época ele escreve a sua mensagem e qual é o cenário, o ambiente vivido por ele. E a gente vai dar uma olhada nisso antes de entrar propriamente na sua mensagem, para que a gente possa ter uma melhor compreensão da mensagem do profeta Ageu, para que a gente possa, dentro dessa sequência cronológica, relembrar alguns marcos muito importantes. A gente lembra que foi no término do reinado de Salomão em que o reino de Israel é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ele vai ser tomado pela Síria, e o Reino do Sul, com Roboão, filho de Salomão, vai ser um pouco mais na frente, sendo tomado pela Babilônia. Então, basicamente, a monarquia de Israel, ela se desfaz, ou melhor, ela é levada cativa na Babilônia e no norte, quando a Síria toma todas as 10 tribos do Reino do Norte. E quando a gente olha esse conteúdo todo dos profetas, é importante saber em que época e em que reino esse profeta está inserido. Então, quando a gente lê o livro de Ageu, a gente vai perceber em que ambiente, em que momento da história de Israel ele está profetizando essa mensagem. Então, a gente vai lembrar do importante marco dentro da monarquia de Israel, que é o exílio babilônico, que acontece com o Reino do Sul, onde boa parte dos profetas profetizam dentro do Reino do Sul. Então, no momento em que Nabucodonosor toma o Reino do Sul, ele leva cativo Israel para dentro da Babilônia. E a gente vai ter ali o período do exílio babilônico. Então, nós vamos ter profetas que profetizaram pré-exílio, dentro do exílio e pós-exílio babilônico. Então, o profeta Ageu, o nosso profeta de hoje, ele profetiza pós-exílio babilônico, ou seja, já tinha passado os 70 anos de domínio da Babilônia, cativando, mantendo cativo toda a nação de Israel, e agora a Pérsia toma esse império babilônio, e a gente vê na passagem lá de Crônicas, no finalzinho de Crônicas, que diz que o rei, você pode ler em Esdras, no capítulo 1, que diz assim, versículo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então, esse versículo em Esdras 1, capítulo 1, versículo 1, ele é o mesmo que está em 2 Crônicas 36, no finalzinho. É o mesmo versículo. Fim do Império Babilônico, início do Império Persa, e nessa relação com Israel, a palavra de Ciro diz que o Senhor falou com ele que é hora de edificar um templo em Jerusalém, ou seja, ele libera todos os judeus
para retornarem para Jerusalém, ou seja, agora é o pós-exílio babilônico, graças ao decreto do rei Ciro. E Ageu agora, ele juntamente com Esdras, Neemias e Zorobabel, são três personagens que vão motivar a saída, essa saída da agora Pérsia, antiga Babilônia, para Jerusalém, para que haja reconstrução do templo. E aí eu vou compartilhar com vocês um slide que eu montei que eu acho que fica fácil para a gente visualizar. Então, dentro desse estudo de Ageu, esse slide mostra uma sequência cronológica dos livros. A gente leu aqui, esse versículo que eu acabei de ler, ele está no finalzinho de 2 Crônicas, ele está lá em Esdras 1. Então, é o fim do exílio babilônico, e agora é o momento pós-exílio, ou seja, todo mundo migrando, todo mundo, quando a gente fala, Israel migrando para Jerusalém. Foram 70 anos de cativeiro, então nem todos os judeus desejaram voltar com o Zorobabel, com Esdras e com Neemias. Na verdade, esses três grandes movimentos, liderados por esses três personagens, eles acontecem ao longo da história, e só que muitos judeus permanecem na antiga Babilônia, uma vez que já tinham uma sociedade constituída, já tinha uma vida acontecendo lá. Mas muitos entendem o chamado da reconstrução do templo, da antiga casa do próprio Deus de Israel. Então a gente vai encontrar nesse cenário o profeta Ageu. Aqui embaixo, junto com Esdras e Neemias, Ageu é contemporâneo de Zacarias, e um pouquinho mais na frente vai aparecer Malaquias também profetizando no período pós-exílio. Qual era a profecia? A profecia era sempre uma palavra de encorajamento para que Israel retomasse a construção do templo. Dentro desse cenário, é importante a gente olhar todos os profetas que são listados, e a gente vai encontrar profetas pré-exílio, exílio e pós-exílio. Está aqui o nosso Ageu, que está em vermelho, ele é pós-exílio, e dentro do período babilônico, a gente vai encontrar Daniel, Ezequiel e Obadias, e um pouquinho de Jeremias também, que ele vive o pré e o exílio. Então é só para dar uma visão geral, porque muitas vezes a gente encontra o livro espaçado dentro da Bíblia, mas ele não está numa sequência cronológica. É só para a gente ter uma ideia de onde o nosso profeta, foco do nosso estudo, está nesse contexto. Então a sua mensagem ela acontece pós-exílio e com uma mensagem encorajadora para que o povo retomasse a reconstrução do templo. A gente vai ver que é um profeta que está profetizando junto com Zorobabel e também juntamente com Zacarias, uma mensagem específica. É um livro com não mais do que 2 capítulos, mas com uma mensagem importante para a gente nos dias de hoje. Esse slide também mostra aonde cada profeta trouxe a sua profecia. Então você vai encontrar Joel profetizando no Reino do Sul, Jonas na Síria, a passagem de Nínive, Amós e Oséias no Reino do Norte, e assim por diante, você pode acompanhar nesse slide. O nosso profeta Ageu, ele está agora em Jerusalém, profetizando sobre os judeus que voltaram para Jerusalém, e agora tem toda uma mensagem particular, onde o próprio Deus vai atacar, que eu digo, vai tocar em pontos importantíssimos da sociedade de Israel. Algumas coisas estavam acontecendo e precisava da intervenção divina com relação a eles. Então, a gente tem aí a saída da Babilônia, o povo chegando em Israel, e a gente vai encontrar essas três figuras importantíssimas que vão motivar a saída da antiga Babilônia. Zorobabel, Esdras e Neemias. Cada um no seu tempo, numa sequência, ambos são responsáveis para que o povo volte para Jerusalém e assim atuem, tentando constituir novamente o reino de Israel, semelhante ao que foi Davi. E Ageu, nesse momento, a gente vai ver no livro, ele está trazendo uma mensagem específica e encorajadora para os que estavam em Jerusalém. Então, dentro desse contexto, a gente vai ver o profeta Ageu profetizando para Israel. Qual era a grande mensagem? Qual era a grande mensagem do profeta Ageu nessa época? Havia uma preocupação com o povo. O povo estava
de alguma forma, construindo suas casas, construindo ali sua vida, e abandonaram a construção do templo. É interessante que eu vou dividir essa tela de novo aqui. Eu acho bem interessante. A mensagem de Ageu, ela é uma mensagem encorajadora para que o povo voltasse a reconstruir o templo. O povo simplesmente abandonou a construção do templo, partiu para construir as suas casas, e algo, a gente pode dizer até algo espiritual estava acontecendo no meio de Israel. O texto do capítulo 1 mostra que Ageu, ele sinaliza que, olha, vocês estão plantando e não estão se saciando, estão colhendo e não está sendo suficiente, estão tendo o seu salário, fruto do seu trabalho, mas sua carteira está furada e não está retendo. É como se uma prosperidade tivesse impedida de dar sequência na vida de Israel. Lembrando que teorias da prosperidade são grandes males da vida cristã e da mensagem atual, contemporânea do Evangelho. Porém, há uma mensagem clara de que devemos, em alguns momentos das nossas vidas, priorizar o reino de Deus, o bem da verdade, sempre priorizar o reino de Deus. E quando colocamos alguma coisa na frente, ou seja, criamos novos ídolos e entram circunstâncias e preferências na nossa vida, onde o reino de Deus fica em segundo plano, a gente colhe para as nossas vidas consequência das nossas escolhas. O livro de Ageu relata isso. Vai mostrar que um povo inteiro opta por construir as suas casas, até que a mensagem do profeta Ageu chega questionando aquela nação, dizendo o seguinte: vocês têm casa, vocês estão construindo as suas residências, e agora existe um montoeiro de entulho, de obra parado aqui, que é o templo de Deus, o templo de Israel, e vocês abandonaram isso. E a gente vai ler porque essa profecia de Ageu, ela encontra eco, sim, dentro do seu líder, Zorobabel, o governante, o sacerdote. Eles reconhecem essa mensagem e começam agora a tomar as rédeas da reconstrução do templo. Antes de compartilhar mais um slide, eu queria só ler a passagem de Ageu, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. O que o profeta Ageu está dizendo naquela época é que havia uma falta de crescimento econômico no meio daquela sociedade, porque os homens estavam focados nos seus negócios e abandonaram o reino de Deus. Parece uma mensagem antiga, é uma mensagem antiga, mas ela é muito atual e muito contemporânea. Esse não é um pouco parecido do que a nossa sociedade vive hoje. Eu vivo nos meus desejos, no desejo do meu enriquecimento, do meu bem-estar nesta terra, e eu esqueço os propósitos de Deus para com o próximo, para com a igreja, para com o reino de Deus. E às vezes a gente não percebe que, às vezes, o crescimento ou a multiplicação, ela muitas vezes não acontece porque colocamos as nossas motivações no lugar errado. Capítulo 1 de Ageu, o profeta está dizendo isso, e ele é a palavra real para os dias de hoje. Onde você tem posto suas prioridades? Onde você tem posto os seus recursos? É uma reflexão para a gente nesse tempo. A gente vai ver que, na sequência, essa profecia ela encontra no coração de Israel, no coração daquela nação, eco, e eles tomam ação para retomar a construção do templo. Olha que interessante, capítulo 12, após a profecia de Ageu, versículo 12, diz assim: então Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Olha que coisa linda. O profeta profetizou a sua mensagem, pedindo para que o povo se reconciliasse com Deus, mudasse suas prioridades e que subissem as montanhas, que buscassem madeira e que preparassem todo o material para a reconstrução do templo. Então, Ageu aqui traz uma palavra para Israel. Revejam as suas prioridades. Onde está o coração de vocês? Na casa que vocês estão construindo para o bem-estar de vocês? Ou vocês vão focar na nação de Israel? E aí, fazendo um paralelo com as nossas vidas, vamos focar nas nossas riquezas, aquilo que a ferrugem come, corrói e a traça come, ou vamos focar no reino de Deus e colocar aquilo que Deus tem nos dado em investimento no reino de Deus? Fica uma reflexão e uma mensagem para a gente pensar nesses dias. Dentro desse contexto do livro de Ageu, o livro de Ageu, o personagem Ageu, ele só aparece basicamente no seu livro e também aparece em duas passagens em Esdras, que são, na verdade, contemporâneos, né? Eles estão todos no pós-exílio e estão, nesse momento, vivendo juntos. Esdras 6,14 diz assim: dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem de Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Lembrando, Ageu, livro de Ageu, livro de Esdras, eles ambos são pós-exílio. Foi baseado na palavra do profeta Ageu que a nação de Israel é encorajada, juntamente com o profeta Zacarias, a reconstruir o templo. Esdras 5, versículo 1 e 2, também de novo fala de Ageu. São as duas passagens fora do livro de Ageu que a gente vai encontrar a palavra, o personagem Ageu aparecendo. Então, essa é uma importante lembrança. Ageu significa festividade. É possível que, de alguma forma, tenha nascido num período de festa em Israel, esse profeta, mas se sabe muito pouco a respeito dele. O profeta Ageu, ele, como eu falei, ele é responsável por encorajar o povo novamente a construir o templo. Uma mensagem para que a prioridade de Israel fosse revista, para que eles pudessem repensar onde estava o coração dele. E tem um texto que talvez você já tenha escutado isso em algumas pregações, em algumas outras mensagens, que fala: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tenho certeza que você já ouviu isso em alguma mensagem, em alguma pregação. E ela está lá em Ageu 2, versículo 9, que diz assim, ele está novamente profetizando a glória do segundo templo, e diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Percebam, essa passagem, ele está fazendo uma comparação com a primeira casa, com o primeiro templo, lá projetado por Davi, construído por Salomão, onde no dia da inauguração existe um grande derramar de Deus, o Espírito de Deus se manifesta na inauguração do templo, num ato quase que simbólico e profético do próprio Deus vindo habitar naquele lugar com tamanha manifestação. O que acontece agora com a construção do segundo templo? Com certeza, os jovens, né, que estavam na construção do segundo templo vibraram com a retomada e a conclusão do templo. Talvez os mais antigos fizessem ações comparativas com o primeiro templo e falassem: nossa, não chega nem aos pés do primeiro templo. Só que quando é dito que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, é porque existia, sim, uma profecia e uma palavra profética com relação ao próprio Senhor Jesus Cristo, que seria uma tipificação desse segundo templo. A glória será muito maior daquele que viria. Então, mais óbvio, para quem está vivendo aquele contexto, 520 a.C., momento em que essa profecia está sendo pregada, não tenha dúvida que
Os antigos olharam para aquela construção e falaram: nossa, não chega aos pés do que Salomão construiu. Enquanto aqueles mais novos que não viveram a glória do primeiro templo, agora viviam sim ali a esperança de que a manifestação de Deus voltaria para aquele lugar. Então, é nesse conteúdo que a gente deve tomar algumas mensagens para a vida da gente. Ageu é um profeta muito simples, com 2 capítulos, mas ele traz importantes reflexões para a gente. Onde a gente tem colocado as nossas prioridades? Onde eu tenho posto o meu recurso, a força do meu trabalho? E tentando não fazer uma comparação ou tentando fugir desse modelo de prosperidade que é pregado, não há como não negar que quando empenhamos os nossos recursos na obra de Deus, o Senhor se derrama mais. É uma condicionante? É óbvio que não, mas perceba, há uma sensibilidade da parte de Deus em perceber que você não está preso a essas coisas e você passa a ser um canal de bênção para os propósitos de Deus que estão no teu entorno. Então, o que Ageu está dizendo é: vocês pararam para focar nos seus bens materiais, na construção das suas casas, esqueceram do reino de Deus. Então, essa mensagem de encorajamento que o profeta traz, como todo profeta, ele traz uma interruptura na rotina, traz uma reflexão para a gente, para que a gente possa ressignificar os nossos atos. E aí eu acho que esse estudo é importante para que cada um de nós possamos repensar os nossos atos, aonde a gente tem posto os nossos recursos, a nossa força, e voltar, sim, a pensar no reino de Deus. Então, a mensagem de Ageu ela é muito viva, ela é muito contemporânea, por mais que estejamos falando de um livro bem antigo. E uma outra mensagem importante para a gente pensar com relação a Ageu, os jovens estavam motivados, a geração mais jovem estava motivada com a construção do templo. Mas a geração mais velha, ela olha para trás e fala: vocês não sabem o que foi o passado. E aí tem um clash de gerações. Uma geração motivada para ir adiante, enquanto tem uma geração que só olha para trás e fala: lá atrás era muito melhor, lá atrás era um ambiente mais saudável, não chega aos pés do que foi a geração passada. E aí você vê uma geração que não anda. O que a Ageu está dizendo para aquela geração que estava trabalhando, que subiu no monte para pegar madeira, para reconstruir o templo, ela era a seguinte: não faça comparações, não olhe para trás. E a mensagem também de Ageu para a gente nos dias de hoje é: não olhe o que ficou para trás, mas olha para o propósito da profecia, olha para a motivação que Deus tem dado para você, para que você possa ir adiante e cumprindo o seu chamado. Então, o livro de Ageu é um importante e interessante paralelo para inspirar a vida da gente nessa nossa caminhada, a olhar para frente, não fazer comparações com o passado e priorizar o reino de Deus em todas as circunstâncias. Espero que o livro de Ageu possa falar ao teu coração, que você possa ler mais sobre o livro de Ageu. E lembrando, sempre faça um paralelo com o nosso tempo atual, com a mensagem bíblica. Com certeza vai inspirar a vida da gente e vai nos encorajar a tomar passos e atitude correta. Que Deus abençoe vocês, que esse estudo possa encontrar o seu coração como um solo fértil para que ele possa frutificar e dar muitos frutos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo.